dizer disse que que eu você é tenho. novo. Eu disse para Não terem disseste cuidado com os Hitler, novos. não corta, Temos de deixar Não, o. eu não disse que ele é novo. Eu não disse que ele é novo. Eu Você disse para o disse. povo ter cuidado com esses novos ativistas que o MPLA Então não estás a dizer infiltrou que eu sou no novo? nosso seio. E se você sentiu ofendido, é mesmo porque a carapuça te serviu. Não, Se Hitler, você Hitler, se tem calma, ofendeu, mano. é porque a carapuça te serviu. Prontos, Tá caro bem, Hitler. vamos deixar Caro ele Hitler. terminar então. Vamos deixar Caro terminar. Hitler. Não tem nenhuma carapuça que me serve. Eu não sou desses. É preciso que fique claro. Yeah? Eu não sou alguém, por exemplo, que está buscando no ativismo dinheiro. Não, eu estou longe disso. E a minha trajetória é prova disso. Quanto a ser ou não novo ou antigo no ativismo, também eu tenho provas. Repito, na época eu divulgava no Facebook. Então, meu Facebook é o último líder. Podem ir lá e vão ver, depois vamos voltar a falar. Agora, quanto à questão de ter raiva da UNITA, não tenho nenhuma raiva da UNITA. E o nosso protótipo, o protótipo que está na organização, está claro. Não está a dizer que é contra a UNITA. Só está a dizer que é unificação dos ativistas, porque os ativistas estão a atuar de forma fragmentada. Podes ver as narrativas. Não, ficou claro, Maurício. Peço desculpas aqui qualquer incidência não, na live somos que todos nós não irmãos. controlamos. Agradecer aqui a tua presença. O Kotanashi vai deixar aqui as considerações. Eu já estou aqui a deixar as minhas. E vou deixar uma mensagem para ti de coração, que é, no tempo do colono, existia uma força que chamava PIDE. Essa força contratava irmãos angolanos para bufarem os outros irmãos angolanos. Por que eu estou a trazer essa reflexão? Hoje nós, enquanto fazedores de opinião, enquanto patriotas, enquanto detectamos o nosso inimigo comum, sabemos que nós temos figuras como o Kotanashi, como o Ita, como o Cissa, como o Gangsta, nós guardamos como nossos coqueluches da resistência. E nós sabemos o quanto o regime pode está a usar pessoas para se aproximarem dessas pessoas para os fazerem mal. Não fiques conotado com isso, meu irmão. Não entres nas causas injustas de ser mais um PID daquele tempo. Para não ser um PID daquele tempo. Então, esse conselho, o teu projeto é bonito, garante confiança e credibilidade das pessoas, mostrando trabalho, com silêncio e dedicação, e os resultados sairão por si só. Essa é a minha última mensagem. Kotanashi, passa a palavra para as últimas considerações. Pronto, líder Maurício, pronto, é assim que o conhecemos de primeira, não é, sobre a imigração. Posteriormente, hoje estás a trazer, pronto, aquilo que muitos jovens querem, é alternância mesmo para Angola, né? Uma luta cerrada, que é essa então que te leva a trazer esse projeto, não é? Daqueles que querem aderir e os que não querem, não é? Ainda é um bebê, podemos dizer, ou um embrião, nem ainda deve ser filho, vai ser filho, né? Ainda não nasceu. Então, eu tenho que te dar forças aqui, que eu posso dizer, continuar, mas no bom sentido, vamos dizer, e te juntar, se é para alternância, és bem-vindo. Quando é para alternância, eu estou com todos que trazem projetos de alternância. Então, eu tenho que te dizer força, coragem com esse projeto, porque mesmo assim, todos esses que trouxeram projeto e que hoje são partidos políticos, soubemos muito bem, esses MPLA, UNITA, FENELA, primeiro foi uma luta grande. Se souberes a luta que o MPLA teve nas matas, nem são esses que vieram se tornar presidente, na qual trouxeram o projeto MPLA. Foram outros, mas apareceram outros depois como presidente. Então houve também uma luta grande. Então esta luta também para si vai ser grande e tens que ser forte, não desistir, e vamos ver até o Maurício daqui a 10 anos onde estará e aonde não estará. Portanto, Maurício, força, coragem. Não sei se não falaste e querias falar mais alguma coisa que não falaste, não falamos aqui ou não perguntamos aqui de todas as questões que aqui houve. Se queres falar, para terminar o teu fim e ires embora, podes fazer isso agora. Eu gostaria, por exemplo, de conversar com algumas pessoas que parece que não estão esclarecidas. Eu não sei se o irmão Nacho Cruz poderá lhes fazer chegar o dossiê, que eu repito, é público, porque eu vejo que o dossiê foi rejeitado sem mesmo as pessoas conhecerem, e é normal, porque faz parte e estava previsto. Eu previ isso já desde o começo,
aconteceu quando eu instalei o movimento migratório, houve muita resistência. Mas o movimento migratório hoje é uma realidade, mudou a vida de muita gente, ajudou muita gente e continua a ajudar, e está aqui, está funcional. Então, com esse movimento, não é pior ainda. As forças, e muitos, pronto, muitos, quando eu comecei também a apresentar, porque esse projeto não é meu, eu só estou a organizar, sem lerem o protótipo, começaram logo a negar. Então, o que eu gostaria de fazer é pedir permissão para trocar contato com algumas pessoas que estão aqui. Eu não sou inimigo e eu não gostaria que nós fôssemos inimigos. Te mandar o meu contato, te explicar, te mandar o Então, protótipo não, no olha, WhatsApp, para Maurício, ficar é o claro. seguinte, é pedir os que estão na rolagem, os que estão aqui no painel, que não têm o contato do Maurício, mesmo no TikTok, sigam o Maurício e lá, Eu por gostaria mensagem, especialmente envia ao um número e Hitler, conversa. eu tenho o número do Mano Cinza e o número da Imperatriz. Eu acredito que eles também não me têm como inimigo, é o que eu estou a pensar. E vamos conversar, vou lhes enviar o protótipo e eles vão ler. Provavelmente. Maurício, o problema é que eu vou votar na UNITA, vou fazer campanha da UNITA, eu Não, apoio a UNITA, a estás a ver? questão não é. E você Não, aqui já estavas a se isso. Eu posicionar, que também você vou votar na já UNITA. Mano Hitler, Estou na alinhada na UNITA. UNITA. Como é que Calma, nós fala ficamos um assim por um, então, no assim teu não programa? podemos que. Mano Hitler, o programa não é contra a UNITA. Eu vou te enviar e vais ler. Quando você entender, vais me dar a mão. Vamos se Maurício abraçar. e Hitler, sigam-se no TikTok, partilhem informações, troquem ideias. O meu Acho que não custa número, nada. eu vou te seguir, vou te mandar uma mensagem, me envia o teu WhatsApp, vou te ligar, isso não tem perigo nenhum, pelo menos é o que eu entendo. Pronto, estou a tentar seguir aqui, mas não é fácil não. Deixa eu lá ver. Aqui mesmo é só Tem que fazer carregas o aqui na foto Tem que dele que fazer o está aqui no pedido painel. e depois o Hitler aceitar. Carregas aqui na foto onde tem a cara do Hitler e automaticamente Quando eu vai dar e carrego na começas a seguir. foto, quando eu carrego na foto, só vem a opção de dar presente. Pois. Depois não vai cometer o erro de sair do live. Então, Não, clicas mesmo lá, não vai sair. Não consigo, Não vai não sair. consigo. Eu acho que o Mano Nacho tem os números, certo? Não, eu tenho o teu número eu Não, tenho, o eu posso número do enviar. Hitler e da Imperatriz, não tem? Ah, tenho, dos dois, tenho sim. Se eles Mas agora, permitirem, se eles é só permitem, me eu posso partilhar. enviar, posso Eu, em partilhar para ti. seguida, vou mandar os protótipos e vocês vão ler. Se vocês lerem, vão entender que não é isso que vocês estão entendendo, que é um projeto contra a UNITA, não é contra a certo. UNITA. Olha, Maurício, fica aqui o desafio de tu voltares, não neste formato, num formato mais aberto, onde podemos conversar sobre Angola, sobre projetos, sobre ativismo, onde vamos ter vários ativistas, como já tiveste lá no Wilson Papo Reto, onde nós vamos ouvir opiniões diversas, vamos ter uma conversa mais aberta, e aí sim tentamos perceber melhor assim algum detalhe do teu protótipo, se calhar já vamos poder ter acesso e ler também e falar com alguma propriedade. Fica aí o convite e o desafio, ok? Depois de nascer o bebê, depois do bebê nascer, ou Darilov, depois do nascimento do bebê, então ele pode vir novamente aqui falar, ou falar já nasceu o bebê, então ele ali já tem muito mais conteúdo que para o meu falar. número do WhatsApp coloquei agora na rolagem. Pronto, vou então esperar. Eu acho que o Mano Hitler e a Imperatriz, permitem. Eu vou vos ligar só para esse assunto. Vou vos mandar o dossiê e vocês vão ler. O dossiê não tem nada a ver com isso. Então, pronto. E espero, né, conversarmos em outra oportunidade. Talvez chegamos a um consenso ou não. É só para vos dar a conhecer, para não termos julgamento errado, ok? Obrigado, muito obrigado, Maurício, então, mais uma vez, pronto, pela disponibilidade e mais uma vez desculpa por qualquer incidente. Maurício, só para deixar minhas últimas considerações, o Maurício, como está nos Estados Unidos, eu não sei se o Maurício tem ouvido aí nos Estados Unidos, que eles falam que a comunicação é a base de tudo. Sim, vamos estabelecer comunicação. Não se preocupe, eles até chamam lack of communication. Se você não se comunicar bem, acabas com o teu negócio. Então nós os angolanos nos comunicamos muito mal. E o problema aqui não foi o teu projeto, foi a comunicação que tu tiveste, comunicaste muito mal. Então tens que também aperfeiçoar no marketing, na comunicação. Era só isso. Os projetos são bem-vindos e essa luta contra o MPLA precisa-se de várias frentes. Quanto mais movimentos estiverem organizados, mais pessoas a se organizarem em grupos, melhor para essa luta com o MPLA. Porque essa luta não é só a UNITA sozinha, ou só o Hitler
Hitler com os seus sozinhos, não. Tem que ser o Hitler com um grupo, o Gangsta com outro, o Maurício com outro, e vamos todos em várias frentes. É isso. Obrigada, Eu Maurício. vou, eu Melhora na acredito comunicação, que. vais ver. Deixa só dar Gostava só final. de Deixa ter a só. última. Maurício, Deixa faz só. favor. Não, vou Rapidamente. só, Segundo. é só alinhar um ponto. Tá bom. Mana Imperatriz, talvez é por ser na live e pronto. No off, vamos ter uma comunicação limpa e eu vou te enviar os dossiês. É só isso que eu quero dizer. Pois, quanto a mim, irmão, eu ouvi que reiterou o convite, eu já saí e o meu não é racional, é consequente, né? Não tenho nada contra si e desejo muito sucesso, mas não conte comigo, eu não vou avançar. Mas quando achar que alguma coisa posso contribuir, eu estou aqui desse lado, mas não poderei estar contigo nesse projeto, né? Mas não tem nada contra você, portanto, mas não poderia avançar. Não poderia avançar. Aceito o seu não e pronto, a vida é assim. Vamos seguir. Ok. Pronto, eu acho que Obrigado, por Maurício. agora. Tá tudo bem. Pronto, agradecer. Não sei se quer Um abraço dizer a mais todos. alguma coisa. Não, tenho que ir. Tá certo. Pronto. Yeah, Tá muito ok. tarde. Obrigado. Maurício, Até Um uma volta abraço a sempre. todos oportunidade. e pronto. Obrigado, Espero então então, os por números esse no tempo. off. Espero o Mano Nacho, os números do Hitler e da Maurício, quanto a Imperatriz essa para eu lhes questão dos enviar. números, eu sou aqui o mais Ok. novo do grupo e tenho o trabalho da inteligência e da contra-inteligência. Vamos ficar Também mesmo com posso. vamos receber mesmo os dossiês do Cota Nash, uma questão de segurança, mas vamos falar em Uhum. outras oportunidades. Estamos juntos, Um meu irmão. abraço. Tamo juntos já. Ok. Pronto. Deixa lá abrir a janela do 8. Vamos lá alterar a do 8, que é para pôr aqui mais pessoas. Já que, pronto, né? Agora vai Cota se Nash, analisar. não quero moderar mais, quero já falar, né? Não, a Imperatriz está aí, pode moderar. Imperatriz, hoje a Imperatriz Antes teve de dar o descanso, nome né? e o gentleman falarem, eu só gostaria de dar aqui um ponto, só um ponto mesmo. Teve descanso. Não é? Posso? Não entendi. Antes do... Hitler, podes. Ah, tendo em consideração o pessoal que está aqui nos acompanhar, Então, vai lá mostrar já os tipos que tem. Lady Laura, fecha só o seu microfone, por favor. Ah, tá bem. Tá bem, tá bem. Está aí na rua a essa hora, Laura. Não, tô aqui a arrumar as coisas no delivery. Tô a trabalhar. Ok, muito bem. Está vendo, mulher trabalhadora. Pois vão falar que te deram dinheiro na UNITA. Na UNITA, mas quem é que dá dinheiro na UNITA? Os ativistas que eles pegam. Hitler, você que te pega nunca me deixa dinheiro, Hitler. Envia o IBAN no... Tá bem, meu amigo. Mas real é muito pouco dinheiro. Vou desligar a câmera. Tá bom. Então, eu gostaria só de esclarecer aqui um ponto que eu acho muito importante. Eu não sou contra o surgimento de organizações, de movimentos e nem mesmo de partidos políticos, porque eu acho que em democracia, quanto maior o número de atores políticos, melhor para a própria democracia. E isso é normal em Portugal, nos Estados Unidos, no Brasil, aqui onde eu estou, está cheio de organizações. Mas é bom que quando essas organizações surjam, elas tenham mesmo, tipo assim, as suas causas, os seus objetivos bem definidos. O que nós temos estado a acompanhar em Angola é que os novos partidos políticos que estão a ser legalizados, o foco deles é atacar a UNITA. Eles pecam precisamente por isso. Os movimentos que estão a surgir, eles têm logo como objetivo atacar a UNITA. E nós todos devíamos nos perguntar por que o alvo tem que ser sempre a UNITA. Será que para você ser legalizado, para você ter sucesso, você precisa transformar a UNITA no seu alvo? Então, eu acho que nós precisamos primeiro de filtrar nesse sentido. Eu até que vos falo, eu contribuí para o surgimento de muitas organizações em Angola. Quando nós começamos a fazer ativismo em Angola, havia muita resistência em criar várias organizações. Aquilo era só movimento revolucionário e ponto final. E eu, em 2018, começamos com o projeto do movimento Jovens pelas Autarquias, e com este movimento nós conseguimos criar
Em 12 das 18 províncias conseguimos ter uma associação cívica. E eu nem precisava estar dentro dessas associações para ser o líder das associações. Eu só ajudava os outros a criarem a associação. Eu não se metia lá. Porque eu achava que se nós devemos criar essa união, e inclusive funcionou. Depois de nós organizarmos o movimento Jovens pelas Autarquias, por exemplo, em Luanda nós tínhamos o projeto Agir, no Kazenga nós tínhamos a plataforma Kazenga em Ação, no Quilamba Kiash tínhamos a plataforma de intervenção do Quilamba Kiash. Nós vimos que as manifestações começaram a, tipo assim, a ter muita gente a participar, o que nós não conseguíamos fazer no passado. Então, eu sou a favor do surgimento de vários movimentos. Nós não podemos ser só um único movimento, porque corremos o risco que quando nós temos só uma única organização, um único movimento, uma única associação, se o líder for corrompido, todo o movimento se destrói, todo o movimento se desfaz. Então é bom, por exemplo, que surjam vários movimentos. O Gangsta apareceu com o movimento dele, o Todos. O Maurício apareceu com o movimento dele, que está aqui a falar Salvemos Angola. Tem aí o Luati, que está com o movimento cívico Mudei. Tem outras pessoas que criaram tantos os movimentos que estão aí. Seria bom se surgissem mais outras organizações, mais outros movimentos, porque juntos nós somos mais fortes. Mas nós não precisamos de falar todos a mesma língua, não precisamos todos de pensar a mesma coisa, mas precisamos de ter o mesmo objetivo, que é o objetivo de vermos uma Angola desenvolvida, de vermos uma Angola melhor do que essa que o MPLA tem estado a danificar a cada novo dia. Esse aqui é o meu objetivo. Eu não sou contra o surgimento de movimentos, de associações cívicas novas, e também não sou contra o surgimento de ativistas novos. Estão aí, está surgindo muitos ativistas novos, mas quando um ativista é novo e o discurso dele é só de atacar a UNITA, nós temos que questionar o porquê que todos esses que surgem aqui como novo, o alvo dele é a UNITA. Estás a ser repetitivo, Hitler. Já falaste sobre isso. Estás a repetir. Não, só queria dar mesmo uma chega, um esclarecimento para não Teu confundirem amigo que eu sou falou, teu contra. amigo falou, não falaste nada, Mantasha. Falou, Não, não falaste. o que tinha aqui para falar, quem Você era o também é um amigo convidado? falar, você também é um amigo falar. Convidado era ele, e nem eu. Eu falei uma vez, olha, fiz 4 perguntas e fiquei à espera que todos falassem. Laura. Ó, Nacho, Como epa, convidado que estava. eu acho estranho que alguém, se o Nacho tem o dossiê, é necessário recolher o número de todos vocês. Recolheu o Aqui número como frente. assim? Não, ele pediu Não, aí o número de telefone da Imperatriz e do Hitler, se caso... Não, ele precisava do número de telefone de todos, do Hitler, precisava do número de telefone. O Darren Lopes já Não, tem ele uma pediu resposta. aqui o Angola, ele pediu aqui publicamente, não pediu atrás nem nada, pediu aqui publicamente. Não, eu não estou a dizer que pediu atrás. Eu estou a Sim, dizer ele que pediu é publicamente. necessário. Se o Nacho tem o dossiê, não é necessário que eu tenha. Sim, mas Angola, isso já parte A ver, o dele número que das falou pessoas todas. aqui, Angola. Isso aqui parte se eles querem estar em contacto. Há pessoas que querem ter contato direto do Adalberto Costa Júnior. Não é assim. Do que passarem para mim e depois, se ele tiver o contato direto com o presidente da UNITA, que não digo já do MPLA, que é o João Lourenço, porque isso não há hipótese nenhuma. Sim, porque Mas se ter contato direto com Adalberto Costa Júnior, é melhor do que antes passar pelo Nacho, ou o Nacho transmitir. para alguém que está a fazer política, É mais ou menos isso que eu quero juntar- dizer, não é, Angola? Isso, Agora, alguém que e quer eu acho juntar os isso normal. ativistas, alguém que quer juntar os ativistas, eu acho, epá, eu vi aí uma forma de junção que não condiz com o que ele quer. Porque O Maurício, Angola, o Maurício é um homem, é um líder, está a vir, sabe da onde? Como é, da imigração, ele fazia. Sim. O coisa dele, todos que estão aqui, na Ativista sua maioria, ativista ouve só, social, é ativista todos os social. ativistas, Angola, todos os ativistas que conhecem, na sua maioria, conhecem o Maurício. O que é que ele faz? O que é que deixa de fazer? Agora, esse projeto que ele está a trazer é novo. É aí onde está, é um projeto novo que está a fazer. Eu, pelo menos, eu conheci o Maurício através do coisa de imigração, o movimento
de Tá bem, imigração. começou a defender logo Beto Kangamba. Não, eu estou a dizer, conheci ele no movimento. O movimento era mesmo só de imigração, não é de defender Beto Kangaba. Era dele trazer Não, eu aquela pessoal. hora quis subir por causa disso. Sim, isso já é outro. Ele agora está no movimento. Bem, agora que ele trouxe esse movimento, quer dizer, essa organização, não movimento, essa é a organização. Ele propriamente continua com o movimento dele. Se o Angola entendeu aqui, o movimento dele não deixou de imigração, continua. Não, isso tá patente. Isso está patente. Sim, mas é uma pessoa, ouve só, é uma pessoa que as pessoas conhecem bem. Não conhecem por grandes lutas do ativismo e tal, muito Lógico, antes. E o Concissa disse, mas ele próprio aqui disse que foi militante da UNITA, não é? Foi militante da UNITA Não, e hoje. ele quis. Não, ele disse a Imperatriz aqui. Oh, então você não ouviu, Angola? Assim. Uhum. Primeiro começou por Ele é que disse, Angola, não sou eu a pôr minha palavra aí, não quer. Fui eu quem disse que ele era militante. Depois ela. Não, mas a Imperatriz quis que ele dissesse, você disse que foi ele. Mas eu estou a dizer que a Imperatriz, ainda aqui, vamos dizer, Angola, insistiu nele, queria saber se realmente foi militante ou só esteve lá na UNITA, porque há pessoas que só tiveram na UNITA sem terem o cartão de membro. Mas ele disse que teve o cartão de membro. Nacho, calma aí. Ele é militante da UNITA. A Laura teve a falar em Kwacha. Ele nem sabe o que é Kwacha. Será que ele foi militante? Isso já não sei, nem posso discutir. Ele próprio aqui é que ele confirmou, só digo. A Laura está a falar os Kwacha. O que é Kwacha? Sim. Ele nem sabe o que é Nhara. Há uma questão que eu acho. Deixa eu só dar um ponto aqui, Cotanás. É assim. Eu queria só para nós ouvirmos. Deixa só o Ítalo, calma aí. Calma aí. Só para nós ouvir o Florindo Cotanacho. A pergunta que a Imperatriz fez. O Darilov quer dizer algo. O Florindo vai falar. Quero só dar aqui um ponto. É assim. Enquanto estive a moderar, e moderar é bom porque tu consegues ouvir as pessoas, tanto quem está a perguntar e o convidado, e tentas ser imparcial, pelo menos quando estou a moderar, tento fazer isso para também. E fizeste boa moderação. Mas há uma coisa importante, é assim, eu estive a refletir uma cena e a Lady Laura estava a bater nessa tecla. Mas então, nós temos um grande ativista, que é daqueles que o povo mais se identifica, que está nos Estados Unidos. Chegou nos Estados Unidos. Qual foi a tua pretensão? Isso foi o primeiro frente a frente com ele, de ir atrás desse ativista e tentar manter o contacto. E por que não aderiste ainda ao movimento dele primeiro, que ele até criou primeiro que tu, e depois então apresentavas as tuas ideias enquanto jovem, enquanto angolanos, que estamos com a mesma causa. E o homem ficou embaralhado, deu muitas voltas, tentou, falei, não pode mendigar, não sei o quê, e não avançou. É assim, eu não gosto de ser presunçoso ao ponto de tirar relações e depois me enganar. Mas normalmente quando eu tenho as minhas premonições, as minhas reflexões, eu faço muito cautelosamente, muito friamente, para que raramente me engane. O que nós estamos a assistir agora no ativismo, e até vai chegar até 2020, o objetivo é mesmo 2026, ter as vozes todas que emanam a nível de influência nas redes sociais na mão do regime. E eles vão usar pessoas para chegar a esses nomes. E aqui temos que ter uma capacidade de proteção entre nós. Eu até estou a apoiar nós aqui a aproveitar a vossa boleia, porque vocês são outro patamar. Mas aproveitar temos a ter a capacidade de proteção, no sentido que os números de telefone, as moradas onde vivem, os lugares que frequentam, essas tais reuniões que vão começar virtuais, depois vão ser físicas, para que depois o objetivo é mesmo apagar essas vozes. Então, eu sinto que um dos inimigos número 1, nós temos uma lista de 20 ou 10 pessoas, que muitos estão aqui no painel, posso dizer que aqui 5 ou 6 estão no painel e na rolagem tiveram por aqui, são inimigos ferrenhos do MPLA, porque incomodam, porque têm influência quando abrem a boca, quando dão uma opinião e quando fazem um vídeo. E nós sabemos exatamente o que eles querem fazer com o gangster que está nos Estados Unidos. Então esse irmão, do nada mesmo, da imigração, vai logo criar no berço onde está o gangster essa ideia. Isso não é muita coincidência. O irmão Cissa é uma pessoa extremamente correta, que não vai entrar em detalhes, em live, em sítios públicos, as reais incidências do que fez ele desistir do projeto.
Mas conhecendo o pouco Cissa que eu conheço, uma pessoa íntegra, uma pessoa que gosta de contribuir, uma pessoa que apoia iniciativas que vão em prol da luta dos angolanos, é porque alguma coisa aconteceu. E nós temos mesmo que parar e começar a prestar atenção e ter o máximo de cuidado possível com o que nos apresentem à mesa. Essa é a reflexão que eu deixo. Nós temos, sim senhora, que manter unidos, mas concordo com o Hitler, não na perspectiva de todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Aquilo é disparar de todas as formas e o nosso ponto comum, enquanto for o inimigo, o regime do sistema, está tudo bem. Esse é que é o nosso foco e a minha perspectiva. Era essa análise e essa reflexão que eu tenho. Permitam-me fazer uma intervenção, ilustres. Muita sabedoria. O Florindo pediu primeiro, Cissa. Deixa ainda o Florindo, depois vais fazer. Tá bem. Faz favor. Florindo. Boas. Olha, eu na verdade eu estive a ouvir o Maurício. O Dari Lovo que estava a moderar não me permitiu que eu fosse mais incisivo, porque eu lhe fiz questões muito práticas e eu consegui sentir muita abstração na resposta e depois respostas muito vagas, por questões simples. Eu acho que, tal como todos disseram, eu concordo, que surjam mais movimentos, obviamente, mas nós sabemos que o regime nos últimos tempos está a trabalhar exatamente nessa perspectiva, de ter que criar movimentos que coordenem ativistas, aliciar esses ativistas e depois, obviamente, que era exatamente para lhes anular. Isso está mais do que claro. Aliás, e são os mesmos ativistas. Eu, por exemplo, muito sinceramente, quando as pessoas reclamam, eu ouvi agora num espaço de debate, onde teve o GL de Freitas, inclusive do Che Agora Aguenta, que também é um espaço de análise, estavam a reclamar sobre questões ligadas a espaço. Não, o espaço político está ocupado entre a UNITA e o MPLA. Pronto. Eu acho que essa é uma perspectiva que nós já tínhamos que ultrapassar. Nós tínhamos que saber que não se reclama espaço político com discursos, reclama-se com ação. Nós temos que começar a praticar atos bastante para dar indicação de que esses senhores, esses dois grupos, não devem ser os únicos a advogarem sobre os grupos de interesse, sobre as necessidades que as nossas comunidades têm estado a ressentir. Mas também nós temos que pontuar que a UNITA, para lá do combate político que tem estado a fazer nos últimos tempos, tem trazido o lado pedagógico. Eu não vou aqui desmerecer os movimentos cívicos, revolucionários, que tanto fizeram para a afirmação do pouco que nós temos estado a ver nos últimos tempos, principalmente em Angola. Mas a UNITA desempenhou um papel importante na educação cívica. Desde muito tempo trouxe narrativas que visaram despertar, que visaram exatamente matar aquele medo que Higino Carneiro denunciou, que o regime tem estado a espalhar nas pessoas, tem estado a espalhar nas comunidades, enfrentando diretamente o regime. E eu acho que, em função da graduação das lutas que se foram travando, a UNITA também conseguiu exatamente se adequar e está a conseguir até agora advogar. Mas há aqui notas que nós temos que perceber. Mesmo nas democracias mais compactas, há sempre insuficiência na advocacia. Por isso que nós temos estado a assistir os movimentos de pressão, as manifestações. Repare, por exemplo, que no Brasil, no Mundial de 2014, houveram manifestações, protesto contra a tipologia dos estádios e os orçamentos avultados que o destinaram. Por quê? Porque o Congresso não estava a discutir suficientemente essa questão. Porque o Parlamento não estava a discutir suficientemente essa questão. Então, eu penso que essas vagas e essas brechas vão sempre existir. Mas o que eu acho, o que eu acho curioso, é que essa gente que vem da cara, que quer criar novos movimentos, está exatamente a adotar a mesma narrativa e a mesma prática do regime. Eu, já mesmo para terminar, para que os outros também possam exatamente intervir. Reparem, por exemplo, que houve uma fórmula que o engenheiro Adalberto trouxe e provou que vale. Trouxe e provou que é possível, que é a ampla frente patriótica unida, que o MPLA está empenhado em destruir. E o MPLA hoje tem uma estratégia muito clara, que é de fraccionar toda e qualquer posição contrária. Aliás, isso é antigo, essa é uma sequela do formato e do defeito que nascemos enquanto Estado independente. Eu sou uma das pessoas que advogo, e advogo permanentemente, que nós não deixamos de ser aquele sistema monolítico, claro, que agora já com táticas aparentes, mas no final nós funcionamos como tal. O professor Sérgio Calundungo fala num dos livros
sobre a relação entre as ONGs, a sociedade civil e a política, né? E ele traz aqui uma denúncia que eu acho que nós continuamos a ter até agora, que o regime não permite que surjam corpos estranhos a ele. Todo um corpo estranho ele combate, todo um corpo estranho ele aniquila. Então ele está exatamente a usar a mesma tática antiga de que todos os corpos sociais, todos os movimentos sociais devem ser continuidade das suas células. É o que nós estamos a ver. Por exemplo, agora aconteceu um encontro da sociedade civil, um encontro regional da sociedade civil. Se vocês forem me perguntar quem são os que estavam lá, são os bofias. Quem são os que estavam a discutir e o que é que estavam a discutir? É exatamente isso que nós estamos a dizer aqui. Construção de narrativas. E nós às vezes temos sido tão ingênuos que nós conseguimos olhar em estatísticas, conseguimos olhar em factos e tapamos os olhos para as estatísticas e para os factos e nós acreditamos na narrativa que o regime traz. Eu ouço ativistas a dizerem, por exemplo, não, mas a UNITA não é capaz, a UNITA não consegue. Mas quem tem um percurso de 59 anos, que graduou de etapas mais difíceis, que tem estado a crescer nos últimos tempos em percentagens alarmantes, com apoio extraordinário dentro e fora, você está a dizer que esse não consegue? E eu tenho estado a dizer uma coisa muito importante. Os novos atores são as terceiras vias. Não conseguem se afirmar por quê? Porque não têm ideias novas. Esses partidos que estão a vir são só pessoas novas a falarem o que a UNITA fala há 59 anos. Eu tive num debate com um jovem do Liberal e eu lhe disse exatamente isso. Ele estava-me a dizer de economia de mercado. Eu disse, olha, fala-se isso há 59 anos e com passos significativos. Quem estuda a história de Angola sabe disso. E essa narrativa, essa ideia de que vai ter uma terceira via, não é possível. Terceira via é o nosso nível. E a Então, forma Florindo, como o para já não é terceira via. Ou a terceira via só tem que ser de um movimento, vamos dizer, de revolução, né, ou de ativistas. Só pode ser essa chamada terceira via. Florindo. Não, é assim, Cotanacho, eu vou te ser muito honesto. O rosto do Abel Chivucuvuco hoje do Prajá foi o mesmo rosto da casa. E a casa não conseguiu resistir à sua liderança ocasional, que é mesmo o próprio Abel. O Abel não tem memória de como é que saiu da casa. Quem tira o Abel da casa é quem criou a casa, que é o regime. E é agora o regime que está a dar mais o prazo já para o Abel. E nós temos que ser honestos relativamente a isso. Agora, convenhamos que em 2011, tanto as circunstâncias políticas e humanas eram favoráveis ao Abel, porque teve um oponente ligeiramente, diria, com pouca desenvoltura no próprio cenário político. Agora, a imagem dele já está desgastada. Mais do que desgastada, eu devo dizer. Eu tenho estado sempre a dizer que nós temos que ter aquilo que eu tenho estado a chamar que as organizações não devem ser estanques, devem ser complementares. Os ativistas não precisam ser, por exemplo, militantes, mas eles precisam saber que o trabalho que a UNITA faz precisa ser complementado com o serviço cívico de pressão que eles também vão fazendo. Porque se nós começamos a tratar essas organizações como estanque, claro que nós paramos, nós não vamos conseguir ir. E a ideia de muitos é exatamente esta. Agora, quando me dizem, por exemplo, do Abel, não vai conseguir. Se não conseguiu em 2011, não vai conseguir agora. Aliás, agora que as circunstâncias estão piores para ele. Então, eu penso que o nosso cenário político, a própria sociologia política angolana, tem exemplos bastante dessas tentativas. E por que elas falham? Porque o próprio regime que vai criando, depois a dado momento, vai achar que as circunstâncias já não justificam a manutenção, tal como fez com a casa. Teve que mandar a casa para baixo. Por quê? Porque as circunstâncias o obrigaram a fazer. E eu acho, muito sinceramente, que se nós formos a manter a fórmula que o atacou como nunca antes tinha sido atacado, nós vamos conseguir exatamente derrubá-lo. E o triste é que essa gente que vem com a narrativa da terceira via não tem ideias práticas. Eu, por exemplo, queria que o Maurício me dissesse se tem estado a notar insuficiências na oposição e fala diretamente da UNITA. Por que em vez de querer criar um movimento de oposição a
a este movimento rodado experiente, não cria, por exemplo, mecanismos de propostas sobre aquelas insuficiências que ele identificou, por exemplo, no partido. Para dizer, olha, para ganharem eleições em 2027, façam isto e aquilo. E às vezes o que é que nós também conseguimos depreender? É que essa gente não tem ideias práticas também. O que gosta é só dar voz e narrativa a isso. Pronto, eu penso que era exatamente essa questão. Ô, Cotanacho, vocês não viram que ele estava a ler umas cartilhas? Permitam-me só aqui introduzir, espero que me compreendam. Eu ouvi atentamente o prezado Florindo. É importante também que não exacerbemos tanto a necessidade de se limitar o exercício dos outros, né? Eu penso que as pessoas têm a liberdade de criarem as suas formas de luta. Agora, cabe-nos a todos se aderirmos ou não, né? Porque também esse discurso que traz aqui é um pouco perigoso, porque as pessoas têm a liberdade de participar. O que de facto temos de ter atenção é que qual é o modus operandi dessas organizações. Tal como disse bem o Hitler, isso é doutrinário em ciências políticas. É normal que depois num estado da distopia social que vivemos, numa autocracia competitiva, que existam mais vozes contestatárias contra o sistema. Portanto, quanto mais surgirem movimentos contra a opressão, mais também emancipa portanto, a consciência cívica das pessoas. Porque cada um de nós nessa luta tem a sua zona de influência, tem um grupo que pode dominar melhor, por exemplo, a quem foi pastor e se torna ativista, ele já criou, tanto um ciclo de referência e de influência onde ele pode movimentar consciências para lutar. Então é importante, às vezes, para não parecermos intolerantes, né? Porque eu penso que nós somos adultos suficientes para avaliarmos se vale a pena aderirmos a uma organização ou não. Portanto, em fórum pessoal, eu quero aqui aproveitar, eu acho que nós temos aqui mais de 200 pessoas, que não estou mais aberto para convite a organizações. Não estou mais aberto. Eu acho que nós temos que dizer isso às pessoas. Eu não estou mais aberto. Aqueles que quiserem criar organizações, não contem mais com CISA. Porque eu não estou mais aberto para novos movimentos. E sei o que quero, onde estou, já estou. E não contem mais comigo, né? Então não podem contar mais comigo. Agora as pessoas têm a liberdade de criar seus movimentos, porque nós estamos há muito tempo nisso, fomos aderindo a movimentos, participamos na criação Fica calmo, compadre, fica calmo. Permita-me só, comadre, permita-me terminar. Porque a maturidade axiológica e revolucionária não me permite hoje entrar em qualquer ciclo, né? Tendo em conta os riscos que isso acarreta e, sobretudo, aquilo que já foi abordado aqui, né? Portanto, hoje, com as redes sociais, o sistema no passado tinha o domínio da informação por meio da comunicação social pública, como a TPA, a Jornal de Angola, a Rádio Nacional. Hoje o sistema migrou para o espaço digital, então lida com muitas estruturas, como influencers, como ativistas, alguns do âmbito. Então hoje, para aderir um movimento é preciso analisar bem, né? Eu disse aqui por questões éticas, não posso de forma nenhuma falar mal do Maurício, tivemos ali uma questão, mas é nossa, e isso não me levaria a acusá-lo, né, aqui publicamente, porque eu entendo que ele tem também a liberdade de criar o seu movimento, e temos que respeitar isso. Agora, eu acho que, elas não acho, tenho a certeza, é imprudente, é pouco inteligente que alguém que está a lutar como ativista, como um partido na oposição, tenha a UNITA como adversário, porque quem entende sobre a política nacional tem de compreender que a UNITA é o partido que melhor conhece o MPLA. E nós, a sociedade civil, temos que começar a compreender que se nós quisermos derrubar o MPLA, a UNITA é um parceiro importante para essa luta. Logo, você estar mais a bater contra a UNITA, você está a perder um aliado importante. Porque a UNITA tem canais de mobilização do povo que transcendem até, às vezes, a própria TPA. Imagina como é que a UNITA, por exemplo, que não tem acesso à Rádio Nacional,
que não tem acesso à TPA, à TV Zimbo, aquela televisão da Ana Dias Lourenço, aquela que agora é a nova capa da Orion. Outra, a Girassol, que até também a sede está a sede também está no prédio onde estava a Orion no passado. Né? E como é que a UNITA consegue encher os seus comícios? Então, se nós aqui aplicarmos a geração Z, a UNITA é um parceiro importante para a UNITA. Nós queremos... Os militantes veem como cidadão, não como militantes do partido. Eles têm canais de mobilização. A UNITA está enraizada nas aldeias, esteve na mata. Tanto, se nós começarmos a combater a UNITA, estamos a perder um parceiro. Agora, a sociedade civil tem de compreender a necessidade de que a UNITA é um parceiro importante, não o nosso adversário. Porque se você se foca na UNITA, está a lutar contra o MPLA como? Por isso é que, muitas das vezes, alguns fazem-no de forma inconsciente ou estratégico, mas eu penso que quando alguém surge atacar a UNITA, acaba revelando que não está contra o MPLA. É estratégico, Cissa, é estratégico. Porque eu penso que, quem lê sobre as ditaduras clássicas, modernas, até as contemporâneas, sabe que existem o chamado legalismo. Há erros que nós vemos na UNITA, são chamados erros estratégicos do regime. O regime é que, costura todo o ordenamento jurídico angolano. Algumas leis são costuradas de forma estratégica para que a oposição fale. Não é fácil. Eu acompanho a guerra, vivi com a UNITA, o MPLA no tempo de guerra. Meu próprio pai me envenenou muito sobre o Savimbi. Na altura nós já tínhamos até RTP e BBC de Londres, na altura. Nós estamos a ver o Savimbi na RTP, a pessoa, papai está me dizer que tem cauda, escondeu. Mas a mãe dizia, calma aí, tem cauda como? Não, ele tem cauda, ele escondeu, amarrou atrás. A UNITA é um partido que vem se reventando. Não é fácil. O MPLA investe milhões e milhões há anos para derrubar a UNITA. Milhões e milhões. Quantas vezes eu em casa fui batido por perguntar, papá, mas eles quando entraram no sonho, estavam no sonho na altura, a UNITA entra no sonho. Ouvíamos só nas canções, a UNITA tinha cauda, não sei o que, entra no sonho. Quando a UNITA entra no sonho, nós também tínhamos medo que podiam nos moer nos pilões, né? Que diziam que metiam criança no pilão e tudo mais. A UNITA entra, não estamos a ver que papai, ele não tem cauda, são pessoas, vamos a levar porrada. Eu vou estar duvidando que a pessoa não tem cauda, o papai dizer tem cauda, mas papai não tem cauda, é pessoa, não, cala a boca, porrada contigo. O papai aqui é pessoa, cala a boca, amarrou, escondeu a cauda, tem cauda. Quantas vezes fomos batidos? Mano, eu levei porrada. Eu levei muita porrada. Mas escondiam a cauda onde estão? Aí na calça. Agora, qual o azar do meu pai? A UNITA ficou muito tempo conosco. Tomava banho conosco no Rio. A cauda não estava a aparecer. Tá. Então nós crescemos. A UNITA, o MPLA investe milhões há muito tempo para derrubar a UNITA. A UNITA continua em pé. Então nós temos que entender como sociedade civil. Temos que entender que a UNITA é um parceiro. Eu estou a falar aqui, eu sou a experiência disso. Eu perdi 8 tios que o MPLA matou, que na altura trabalhavam na petrolífera. Então, então também, afinal é mentira dizer que os malanjinhos iam empurrar o comboio com os dentes. Foi uma fala inventada pelos serviços de segurança. Meu cota, eu cresci numa realidade em que o meu pai nos ensinava que a UNITA comia pessoas. Quando chegam no sonho, nós éramos crianças, não estávamos metendo nos pirões para nos pisarem. Está vendo? Então, a UNITA foi muitas vezes. Por isso é que um ativista inteligente, se você surge a atacar a UNITA, isso aqui, vamos dar conta que você está a trabalhar ou o quê? Porque a UNITA sempre viveu disso, de ataque. Chega uma altura, você se quiser criticar a UNITA, faça-nos com todas. Não é fazer a UNITA tipo o seu inimigo, porque a UNITA, esse de ouvir de ser atacado, é que viveram sempre. E nós temos que aproveitar. A UNITA é o único partido na oposição que cede um pouco. A UNITA cede, a UNITA ouve a sociedade civil. Logo, se nós continuarmos a pensar que a UNITA é o único problema, não. Nós temos que entender.
O MPLA está a criar partidos políticos por quê? Porque o MPLA precisa, sabe que a UNITA pode ceder à sociedade civil e vai entrar no parlamento com quem? Com seus outros partidos na oposição. Então o nosso foco não pode ser só a UNITA, embora que defendo que a UNITA deve ser apertada, porque a UNITA é o maior partido na oposição. É o partido aspirante ao poder. Mas não é fazer da UNITA o nosso adversário. Está a ver? E às vezes eu acompanho as pessoas, não, você é da UNITA. Não, é que nós estamos há muito tempo nisso, compreendemos como é a máquina funciona. Eu não estou aqui a fazer ativismo de alguém que quer fama, quer likes, mano. Eu atingi 40 anos no ativismo. Entrei miúdo nisso. Hoje tenho 40 anos. Então já não estou a lutar mais como um rapaz que quer likes. Eu entendo a política, entendo a coisa. Então começaste mesmo de bebê, 40 anos que tens. Eras bebê. Em 1997, eu estava a fazer a 4ª classe. Nós fizemos uma manifestação, fechamos a rua por causa do poço de petróleo que estava na lava do meu avô. Fomos escorraçados pela polícia, 97, era miúdo. Então são coisas que nós acompanhamos como tivemos no tempo de guerra, na luta. Há questões em que nós vivemos. Logo, quando aconselhamos as pessoas, não está a impedir que você não fale, mas nós conhecemos o ativismo na profundidade. E ao longo da vida da luta, falhamos por entusiasmo, por emoções, pensávamos que a coisa era como parecia, porque também nós houve uma altura pensávamos, não, para termos no MPLA do poder, temos que ir à rua, quando na verdade não é só a rua, há outras coisas que têm que ser feitas. Por isso, para terminar, quero apelar, é bom que surjam movimentos, é importante, é bom que surjam pessoas a falar, é importante, mas é preciso que nós não façamos uma luta desviada. Temos de perceber, de facto, contra quem estamos a lutar. Porque quando você está na... Tá vendo? Para terminar, Cota, o que acontece em Angola? Em Angola acontece uma coisa muito importante. Os nossos médicos, como têm problema de diagnóstico, ele te dá já muitos comprimidos, então joga na sorte. E nós, no ativismo, não podemos ser como muitos médicos em Angola. Não sabe qual é a doença, te dá paracetamol, não sei o quê. Nós temos que perceber qual é o nosso inimigo. É o MPLA. Então, se você é ativista, hoje dispara a UNITA, hoje dispara o MPLA, você é quem? Está a lutar contra quem? Contra quem estás a lutar? Não estamos a dizer que a UNITA não pode ser criticada, mas há críticas que fazem a UNITA, são injustas. Há críticas que são ingênuas, está bem, meu irmão? Há críticas que demonstram, não, calma aí, esse gajo é ativista ou é agente? E nós sabemos que muita gente do MPLA põe no ativismo, ganha influência, depois começa a trabalhar para desviar as mentes. O MPLA faz muito isso. Então é preciso cada um definir, está a lutar contra quem? Contra o quê? Porque às vezes eu vejo muitas lives, você abre a tua live, põe a minha foto, me ofende, Nacho Cruz, Lady Laura, Imperatriz, Angola, ou Hitler, ofende, depois vai dormir. A mais de novo, Nacho Cruz, quer dizer, está a lutar contra o quê? Contra quem? É verdade, mano. Está a lutar contra o quê? Contra quê? O que é que você quer alcançar nessa luta? Muito obrigado. Ok, muito bem. Bem, vamos dar aí a palavra, é aleatório quem quer falar, mas eu gostaria de falar mesmo sobre essa situação que você acabou de dizer. É preciso que haja união, assim conforme estamos todos aqui nesse painel. Vê lá o painel, está bonito, está lindo. São pessoas que têm a mesma linhagem, o mesmo... Eu já tenho dito. A mesma linha de pensamento. Quem me segue deve ser inimigo do MPLA. Nos meus lives nunca mais vai entrar. Quem defender entrar no meu live vai ser bloqueado. Temos a mesma linha de pensamento, o mesmo foco. E é bom isso que, pronto, estejamos assim até 2027. Porque isso porque eu vendo o Hitler, a Imperatriz e o Florindo, que estamos sempre no mesmo diapasão, a dizer que não, dessa vez mesmo não, vamos ter que votar na UNITA, vamos ajudar a UNITA a crescer. Eu não tenho como eu rejeitar e não ir com os manos que mais ou menos estamos sempre aqui a conversar e eu negar ou então atacar um dos manos que estão aqui. Isso não é justo e não é bom.
Por isso, se esse movimento que aí o Maurício está formado vem para juntar os ativistas e para unir os ativistas, para estarem juntos, mas que seja uma luta para alternância, porque ele diz que não vai ser ele o líder desse movimento, vai haver eleições, não é? Nesse movimento, e na qual terá que ter um líder depois, posteriormente, então, depois deve Mas estar... deixa só uma coisa para não me esquecer, isso. só uma coisa, por favor, desculpe mesmo. É assim, esse rapaz sempre intitulou-se como um líder desse tal movimento. Alguém no grupo dele lhe disse, líder como é que você é chefe, que é o diretor, o presidente, foste eleito? Começou a gaguejar. Mas quem te elegeu? O facto de você ser o criador desse projeto não faz de ti o líder, o chefe de todos. Porque, por exemplo, ele é que quer ligar para os ativistas, ele é que não sei o que... Então é uma coisa que ainda está desorganizada. Lhe chamaram Sim. a atenção, é aí que ele mudou um bocadinho o coisa dele. Pois, mas eu aí onde eu digo. Sim. Por isso é que eu disse que ainda é um embrião. Eu que critiquei sobre isso. É um embrião. Eu não falei, você que falou. É um embrião, e sendo um embrião, é mesmo muito cedo que é para se falar desta organização, porque é uma organização, não um movimento, na qual ele quer trazer aqui à tona para nós, né, para as pessoas que querem aderir. Então, como é mesmo um embrião, ainda nem filho porque não nasceu ainda, e vamos ver depois quem será o líder dessa organização, porque nós todos estamos aqui na luta e nos conhecemos um de cada um, e depois ali para podermos então tirar as nossas ilações, e se realmente 2027 é agora, já próximo ano é 2026, podemos dizer que está a faltar apenas 1 ano e pouco, não é mais 2 anos, 1 ano e pouco. Por isso temos que ver quem está conosco, quem não está conosco para a luta de 2027. Então, tudo ou nada, ou parte ou racha. 2027 é o último assalto. Por isso, manos e manas, temos que nos alinhar, que é para esse último assalto. Mas também não haver esse, vamos mesmo combater ou lutar com os soldados que temos. Porque os soldados que temos, se estão a vir nos atacar no inimigo, temos que combater, temos que fazer tiro, vamos morrer, sim, mas temos que rebentar, quem sabe? Nós, com poucos que temos, conseguimos derrubar os batalhões todos que vierem. Então, estamos no mesmo diapasão, é isso que eu queria dizer, dando palavra aí, então, aos outros também que estão aqui e querem falar alguma coisa, então, sobre, já que mesmo... Cotanacho, só um minuto. Cotanacho, só um minuto, porque o Cissa já vai sair, só um minuto. A parte da minha intervenção que o Cissa não entendeu. Eu não sou contra o surgimento de novos movimentos. Eu sou a favor que de facto surjam, mas se forem a surgir, que surjam de facto no interesse de representar necessidades em determinados segmentos sociais, mas que nós temos que convergir no propósito. Sabe o que é que está a acontecer? É que nós estamos a ver várias organizações, e aqui há uma pluralidade de organizações a surgirem, mas surgem com o mesmo defeito que nós vimos a surgir, por exemplo, organizações políticas em 92, depois do Bicesse, que são agentes do SINCE a formarem com financiamento público, e surgem com que propósito? E eu estava inclusive a dizer que era importante que nós tivéssemos conjugações de forças. Todos esses segmentos sociais devem saber que cada um deve ocupar um espaço de atuação, e no final nós vamos fazer confluência de esforço. Porque quem, por exemplo, faz ativismo cívico deve saber que ele não contrasta, por exemplo, com os ideais que determinados partidos políticos defendem. Por exemplo, podemos convergir sobre questões ligadas às autarquias, podemos convergir sobre questões ligadas à estratégia para que tenhamos uma eleição que cumpra com os pressupostos democráticos. Podemos também convergir sobre um único ponto, e eu estava aqui a dizer, uma das debilidades que nós temos em África, e nós temos que abordar isso com coragem, é que nós africanos não temos exatamente a qualidade de defender as lideranças carismáticas, aquelas lideranças estratégicas, aquelas que conseguem e são ousadas em trazer ideias que fazem emergir o continente. Comparado, por exemplo, a África com outros continentes, nós vamos depreender que nós matamos mais nossas lideranças, aniquilamos mais nossas lideranças comparado com outros continentes. Reparem, por exemplo, em Angola. Qual é a liderança que nos últimos tempos tem estado? Eu não falo isso porque
por simpatia à UNITA. Eu falo isso por factos. Qual é a liderança que nos últimos tempos tem estado exatamente a trazer, a rejuvenescer esperança e certeza à geração, tanto de jovens como inclusive de mais velhos, de que é possível a alternância? É a de Alberto. E eu mais combatido. E é nesta senda onde eu estava a dizer que é importante que nós tenhamos exatamente esta unidade de propósito. Que surjam, aliás, a UNITA é plural e é importante que isso fique claro. A própria UNITA é plural, em 66 a 59 anos, que previu no seu projeto de Mangai a possibilidade de existirem outros atores, mas que esses atores surjam no exclusivo interesse do povo e que defendam, sem viciar a sua opinião, os principais segmentos sociais. Eu penso que era isto que eu queria, para que o Cinza não saísse daqui com a percepção de que eu sou contra o surgimento de novos movimentos. Não. Que surjam... Um ponto, Sr. Florindo, permita-me só antes de sair um ponto. A minha abordagem baseou-se, portanto, no convidado que cá esteve, né? E sabe-se que aqui há uma inferência, porque esteve cá alguém que foi questionado sobre o seu projeto, o seu discurso, embora agora parece muito jornalista, mas começou a ser específico na abordagem, porque nós tínhamos aqui um convidado, e isso depois pode soar, não, ela até foi, depois estavam contra o movimento do Maurício e tal, sabe? O irmão sabe como é que aqui nessa altura alguns não estão a assistir, estão a gravar para depois disseminarem narrativas, né? É nessa perspectiva, mas eu subscrevo que de facto surjam mais movimentos, mas é num estado de distopia social onde o regime sobrevive por conta das narrativas e divisões e a criação de líderes artificiais. É impossível que surjam movimentos, portanto, homogéneos e com propósitos firmados à alternância ou luta contra o MPLA, porque a sobrevivência do MPLA depende também dos financiamentos que faz dentro da própria sociedade civil. E vê como, por exemplo, o MPLA sequestrou quase 98% dos partidos políticos na oposição. E essa migração foi feita também na sociedade civil. Portanto, por isso que nós temos que ter muita atenção, às vezes, e esperarmos que os outros ajam como nós, né? Porque será impossível mesmo que eu façam, sobretudo, as agendas ocultas, né? Eu dizia aqui que a nossa experiência nos dá essa maturidade axiológica, porque ao longo desse percurso nós fomos acompanhando coisas, nem sempre o que parece verde é verde, tá vendo? Porque até eu, várias vezes, eu fui contactado, Cissa, podes continuar a criticar, podes continuar a falar, mas tu tens nesse limite. Epá, recebes o dinheiro, você pode continuar a ser um Cissa, mas epá, isso começou quando eu ia na televisão, portanto eu fazia debate na ZAP, participava na Palanca TV, na Rádio Eclésia, na Rádio Despertar, participava na Rádio Nacional. Eu pensava que me estavam a Fala convidar... mesmo, te chotaram dos programas televisivos. Fala mesmo. Mas eu pensava que me estavam a dar Também fala que abertura. te chotaram na universidade onde davas aula. Te chotaram na universidade onde davas aula. Fala mesmo. Então, comadre, imagina, eu pensava que, portanto, estava a me dar oportunidade para falar na televisão deles, na rádio deles, porque eu era liberdade, quando na verdade eles precisavam me criar o gosto pelo espaço, porque essa questão da notoriedade depois vicia-te, quer sempre ser visto e tal, e você quando sai muitos elogios, até elogios artificiais que eles criam, contra, por exemplo, criam um grupo que te fazem para não, para você é muito inteligente e tal, então te viciam, eles começam a fazer massagem no teu ego, depois Então estavas viciado já, Cícero. Não, eles estavam a fazer massagem no meu ego. Epá, Cícero, tu és muito inteligente, epá, tu és muito articulado, epá, tu és muito acadêmico, epá, mas como podes continuar a falar, só que epá, tens que fazer isso, não podes falar do presidente, do Miala, ele te dá um limite. Por isso é que notas, para nós que entendemos como a máquina funciona, eu estou a ver um crítico, mas eu começo a perceber
Há quem não, ele fala do pecado, mas não pode falar do pecador. Mas na visão de todo mundo, ele é crítico, mas eu conheço como é que a máquina funciona. Eu percebo, esse Madié é crítico do âmbito. Porque ele vai criticar, ele vai atacar o sistema, mas ele vai falar o que está mal, mas nunca vai dizer aquele que faz mal. Então, no caso, o Paquice quer dizer que é do âmbito? Não, eu não quero. Eu tenho enorme apreço por Dr. Paquice. Não, porque ele, vamos dizer, todo mundo gostava dele, porque ele era daquele que, pronto, sempre defendeu, vamos falar, alternância, né, e contra o regime. Mas, ultimamente, as falas dele, vão surgir já diferente. Já diferente e tal, e é naquele sentido que o Cissa está aqui acabou de dizer. Eu vi, quer dizer, serviu tipo como o Paquice, por isso é que eu disse, assim como o Paquice, porque ultimamente o Paquice já não é aquele Paquice que nós víamos antes na televisão, na TV Zimbi, a defender uma aldeia, é onde ele ganhou notoriedade, estás a ver? Mas, mais ou menos nisso que eu estava a dizer. Conta-nos, eu não poderei fazer essa abordagem a favor do Dr. Paquice, porque é uma pessoa com que eu sempre lidei e tenho enorme respeito, portanto, eu não posso fazer essa abordagem contra ele. Eu só quero dizer que gosto muito das abordagens dele, mas não posso... Mas o Paquice também nunca se assumiu como da UNITA. Ele sempre teve um posicionamento neutro. Mas há uma questão que eu quero... Ali é que está o problema. Não precisamos nos assumir como da UNITA, Laura. Mas, se mais ou menos, eu pelo menos, se um dia ou se eu tiver a defender ou elogiar o João Lourenço, talvez que o João Lourenço fez mesmo alguma coisa boa. Porque senão, eu fico bem, as pessoas vão logo ver o meu problema já não é o João Lourenço fazer o bem, o meu problema é remover o MPLA, sair do poder. E ponto final. Já não tenho mais aqui que vir elogiar ninguém, porque mesmo que eu não me posicionar, porque eu não seja da UNITA, porque da UNITA eu não sou membro, eu não sou militante da UNITA, e quem me conhece sabe que eu não sou militante da UNITA, mas eu mesmo assim, eu defendo a alternância, defendo que a UNITA sim pode ser poder em Angola, por que não? E aí onde está essas situações, mas há quem muda de linguagem, para só um momento, coisa, já vai ter, mudam de linguagem, a camisola já não é a mesma, mudam sempre de camisola depois de um tempo, e isso cai mal nas pessoas. O Cissa está aqui, se um dia eu ver o Cissa já está a falar bem agora do João Lourenço, sinceramente o Cissa sempre teve com a mesma camisola, a defender uma alternância. Então, quando é que eu vou ver o Cissa agora? Já está a falar que não, a UNITA também é farinha do mesmo saco, é igual o MPLA, porque eles ganham dinheiro, eles todos têm carro de luxo. Essas são palavras que eu vejo o Dr. Paquice, que é meu amigo, que eu lhe tenho apreço e privo com ele, mas eu tenho que falar o que eu estou ouvindo da boca dele. A dizer que o deputado tem carros de luxo, é o que é isso? Em vez de ele por direito, ele trabalha. E um deputado... Por trabalhar mesmo como deputado, que é por lei, tem direito a uma viatura ou duas, tem direito àquele vencimento que ele recebe. Então ninguém pode invejar isso, mano. É isso, permita-me só, gentleman, você lá, Cone, há uma experiência que eu tenho, eu não